revisão diagnóstica. Eu vou deixar aqui em cima o link para o vídeo que eu fiz depois do primeiro encontro, da primeira avaliação do paciente, onde eu suspeitei de personalidade esquizoide ou até de fobia social, já avisando que era um tanto quanto incompatível, que talvez tivesse uma dificuldade de comunicação entre nós. E vamos ver o que aconteceu depois de algumas semanas ao revê-lo e depois dele ter discutido o caso com a sua psicóloga, a que conclusão nós chegamos. Eu sou Moacir Toledo, sou médico de família e psiquiatra. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais para você seguir e eu aguardo o teu like ou o dislike se não gostar e, por favor, os seus comentários aqui na área pertinente para a gente enriquecer esse assunto. Vamos lá? Vamos falar de diagnóstico diferencial, de revisão diagnóstica e não de invalidação diagnóstica, como alguns dizem. Bom, aqui na minha tela, vamos conversar o seguinte. Eu tinha visto este caso, não posso mostrar o nome do cliente aqui, eu tinha visto esse caso, foi aqui no dia 26/9, está fazendo um mês, hoje é 27/10. Ele buscou para pedir encaminhamento para psicologia, para ele ir pelo convênio. Acabou que ele disse que foi na psicóloga fora do convênio, conforme eu o sugeri. E conversamos com ele, ele trabalha com sistemas, né? Eu fiz a testagem para ele para personalidade esquizoide, preencheu 4 critérios, mas foi meio fraco o preenchimento. Mas também me falou de algumas coisas que sugeria fobia social. E lá eu já antevi que a algum ponto aqui eu estaria errado, né? Que é meio que incompatível ter fobia social sendo personalidade esquizoide. Então, algum outro estaria errado. Mas temos a segunda avaliação, fiz o encaminhamento para ele, entreguei essa avaliação, orientei ele remover o que é tóxico para a gente, pedi para ele estudar algumas coisas e pedi os exames dele. Eu vou sair da tela só para eu mexer aqui e não aparecer os dados dele aqui quando aparece sobre a teleconsulta, aparecem os dados do paciente. Bom, aí aqui, 23/10, 4 semanas depois, eu, eu o revi. Eu o revi no consultório, ele já tinha passado pela psicóloga e conversou comigo, que estava bem, estava fazendo a terapia, e conversamos sobre a personalidade. E ele me trouxe o fato de que revisou com ela, conversou melhor, olhou para o teste, para a triagem que eu fiz e enviei para ele por escrito, né, no arquivo PDF, e ele achou que só preencheria 2 critérios para a personalidade esquizoide, não 4. Que estaria presente essa certa frieza emocional, que foi a queixa que ele trouxe, e talvez alguma certa preferência por atividades solitárias, mas que não é tanto preferência por atividades solitárias, é que ele prefere até estar junto com alguém, mas ele consegue fazer as coisas sozinho. E o que ficou mais evidente foi a hipótese de fobia social, que ele tem um hobby que é tocar à noite, e quando ele vai se preparar para tocar, o fato de ele preparar o instrumento, colocar roupa para sair, ele já sai todo suado, tão nervoso ele fica, com a hipótese de ter que se apresentar em público. Então ficamos com a fobia social e que ele tem um comportamento assim mais do homem emocionado. Que ele tem 25 anos, teve 2 namoradas, namorou longamente e cada vez que ele termina ele fica muito para baixo, ele entra nos relacionamentos querendo muito que a coisa dê certo e ele tece muitas expectativas para chegar em alguém, para fazer um convite, ele tenta minimizar todos os riscos de levar um não, etc., uma negativa. Então ele precisa trabalhar isso na terapia e sobre esses sintomas dele, muito aguçados de taquicardia, sudorese, na iminência de uma exposição, eu convidei ele a não tomar medicação controlada, ele também não é muito afim disso, e eu indiquei ele usar o propanolol antes dessas exposições. E ele é um rapaz que ele tinha mais de 120 quilos, está com 104, 106, parece agora. Ele já perdeu quase 20 quilos. Está num platô agora que ele não consegue emagrecer. Se ele faz qualquer coisa fora da dieta, ele ganha peso de novo. E mesmo ele se cuidando, perdendo peso, ele tem uma insulina bem alta, ele tem uma B12 baixa, a tireoide não está 100%, está necessitando de reposição. Indiquei para ele reposição de hormônio da tireoide, usa metformina e orientei uma maior redução ainda dos carboidratos. Ele ainda usa farinha, ainda usa pão. Pedi para ele tirar os carboidratos refinados, ficar só com carboidrato integral e diminuir a quantidade total de carboidrato. Aquele pouco ou nenhum desejo por atividade sexual, concluímos que estaria presente, mas não da personalidade dele, mas decorrente da durasterida que ele usa. Ele usa a durasterida, que é uma medicação para reduzir a formação de DHT, conversão de testosterona em DHT,
que seria o verdadeiro hormônio que age na queda de cabelo. Ele já fez procedimento para controlar a queda de cabelo, já fez reimplante capilar e usa durasterida. Isso tem prejudicado a libido dele. Então foi mais uma coisa que a gente retirou dos critérios e concluiu revisar o diagnóstico para a fobia social. E isto é revisar o diagnóstico, não é invalidar o diagnóstico. Recentemente, estive numa atividade científica de uma universidade sobre saúde mental, onde pessoas que cuidam de pessoas com TDAH, com autismo, certos profissionais de saúde que dizem ter autismo, né? Eles chamam de invalidação diagnóstica. Quando alguém conversa com alguém e fala, não, não é possível que você tenha esse diagnóstico, você parece que está tão bem. Quer dizer, aquela atividade positiva de um leigo, tentar talvez minimizar os sintomas que alguém tenha de uma doença, tentar dar uma força, falar que está tudo bem, eles chamam de invalidação da pessoa. E pior ainda, que eles chamam de invalidação diagnóstica quando um profissional de saúde vê, examina um paciente e fala, não, você não tem esse diagnóstico. E a pessoa fica magoada porque não tem diagnóstico. Isso é muito estranho. Então, isso não é invalidação diagnóstica, isso é revisão diagnóstica. Foi a psicóloga do paciente que fez essa revisão com ele me trouxe o que eles conversaram, e como as evidências, os fatos são esses aí que estão postos, concordei perfeitamente, e é uma coisa perfeitamente possível, desde que a revisão diagnóstica ela concorde com os argumentos do livro, com o que está descrito na literatura e com o que está descrito pelo paciente, o que a gente está verificando clinicamente no paciente. Isso é uma revisão diagnóstica e não é uma invalidação do diagnóstico da pessoa. Passei aqui os suplementos para ele, já iniciei o hormônio tiroidiano, orientei a tomar metformina para baixar essa insulina dele, passei aqui as vitaminas do complexo B e orientei ele a tentar sair da durasterida, que tem dado muito efeito colateral para ele, e usar 2 ativos fitoterápicos para inibição da formação de DHT, a urtica joica e o sal palmeto. E aqui abaixo o relatório da consulta, eu não posso mostrar, e ele vai continuar por conta dele com a psicóloga, e fica o convite que se ele precisar de mais ajuda para controle do peso, a gente pode ajudá-lo adiante, mas em si de tratamento psiquiátrico mesmo ele não precisa. Afinal de contas, a gente vai controlar esses sintomas da fobia social dele, dessa dificuldade que ele tem com os relacionamentos, até por causa da fobia social mesmo, que ele, como experimenta uma dificuldade para iniciar novas amizades, novos relacionamentos, ele fica muito preso a tentar fazer dar certo o relacionamento que ele está, mesmo que esteja fadada a naufragar. O sintoma principal da fobia social a gente vai controlar com um medicamento não controlado, muito barato, muito seguro, muito antigo, propanolol. Ele não vai precisar ficar atrelado às consultas psiquiátricas para obtenção de receitas controladas de retenção de receita. Mas eu creio que ele vai precisar de ajuda para continuar a perda de peso dele ainda, porque ainda está no sobrepeso. Mas tudo que a gente orientou para ele de melhorias na alimentação, eu acredito que ele também poderá conseguir isto sozinho. Então, era isso que eu queria transmitir para você hoje, a fenômeno da revisão diagnóstica. Num primeiro encontro, às vezes a gente não tem toda a oportunidade de comunicação, o paciente não consegue transferir verdadeiramente, acertadamente, como é essa dificuldade social que ele tem, e a gente pode ver que não era a personalidade esquizoide, apesar dele ter alguma frieza emocional, ele tem mais ansiedade social mais evidente, não tem prejuízo de comunicação, não tem padrão restrito de interesses, não há que se pensar em TEA, mas impressionante nesse evento que eu tive de saúde mental, como muitos profissionais e pessoas da plateia confundem sintomas de ansiedade social, sintomas da personalidade esquizoide e até sintomas do TDAH com sintomas para TEA. Eles não se atêm ao DSM-5 e não fazem aquela sequência dos critérios A, B, C, D e E para TEA, e qualquer sintoma estranho, diferente, né? Algum ritual que pode ser do toque, alguma dificuldade de interação social por causa da fobia social, algum desinteresse pelo contato social, pela personalidade esquizoide, eles levam tudo para dentro do diagnóstico de TEA e faz quase que 50% da plateia pensar que tenha esse diagnóstico de TEA. É uma coisa gritante. Bom, posso finalizar? Está aqui as redes sociais para você me seguir. Aguardo os seus comentários aqui na área pertinente. Muito obrigado e até um próximo vídeo.